Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 3. Nós estamos falando sobre o movimento ondulatório e nesta aula nós vamos falar sobre um tipo de onda específico que são as ondas harmônicas. Vamos iniciar essa aula com uma pergunta. Como os morcegos se orientam no escuro? Bom, primeiramente, antes de responder essa pergunta, vamos tentar entender como é que um morcego ele consegue encontrar uma presa no escuro. Então, digamos que a gente tem uma borboleta, o morcego ele consegue detectar essa borboleta através da reflexão de uma onda que ele emite, na verdade, um ultrassom que ele emite, e que é refletido pela borboleta em sua direção. O morcego ele também consegue desviar de obstáculos, desviar de outros morcegos. Quando ele voa à noite, que está no escuro, ele não consegue enxergar, ele consegue se movimentar através desse princípio. Então ele emite uma onda, essa onda bate no objeto, retorna para ele e ele consegue detectar o objeto ou a barreira à sua frente. Mas vamos imaginar agora um conjunto de morcegos que estão dentro de uma caverna, voando juntos ao mesmo tempo. Por que esses morcegos eles não se chocam? Bom, os morcegos eles não se chocam, né? Cada morcego aqui está emitindo uma onda. Essas ondas estão refletindo nas paredes da caverna, refletindo em outros morcegos, enfim, de forma que um morcego ele não recebe apenas a onda que ele emitiu, mas ele recebe as ondas de outros morcegos ou a reflexão de ondas de outros morcegos. Então são muitas ondas que o morcego recebe, mas mesmo assim ele consegue diferenciar a onda que ele enviou. E assim ele consegue desviar de outros morcegos ou evitar choques com as paredes das cavernas, mesmo que tenham muitas ondas presentes ali. Como é que o morcego consegue diferenciar a sua própria onda? Nós vamos descobrir isso no final dessa aula. Antes, vamos falar sobre as ondas harmônicas. Então, as ondas harmônicas elas são uma das formas mais simples de se representar uma onda, e o perfil da onda harmônica, ou da função harmônica, seria mais ou menos esse. Então, considere que você tem novamente o nosso exemplo da onda em uma corda. A pessoa que está movimentando, que está gerando as ondas, digamos que ela oscile a onda a um ritmo constante, né? Então ela faz uma oscilação ali na corda, em uma das pontas da corda, a um ritmo constante. Isso gera, nessa corda, um padrão, que é esse padrão que a gente está observando aqui. Então a gente tem uma onda que viaja da esquerda para a direita, só que a oscilação dela é transversal à direção de propagação. A gente poderia escrever uma expressão para essa onda, uma função harmônica, que seria y de xt igual a y0, sendo de kx menos ωt. Então essa seria a função de onda harmônica que representa essa onda que está se propagando nessa corda. Então, o que é que significa essa função? Essa função, se a gente analisar novamente um pedaço dessa corda, esse pedaço da corda ele não se move horizontalmente. Ele só vai se mover verticalmente. Então, esse pedaço da corda é representado por esse pontinho vermelho. Ele está se movimentando na vertical. E esse movimento na vertical ele é descrito por essa função de onda harmônica. Então, aqui a gente tem um perfil de onda harmônica. Vamos considerar aqui um certo ponto nessa corda. Esse ponto ele vai ter coordenadas x e y. E se eu considerar agora um ponto lá no extremo da curva, né? Eu vou ter que o extremo da curva ele está a uma distância em y que é dada por y0. Então, todos os pontos máximos dessa curva estão a uma distância do eixo x igual a y0. Ou todas as distâncias mínimas, né, todos os vales dessa onda, estão a uma distância do eixo x de módulo igual também a y0. Então, y0 é o que nós chamamos de amplitude da onda. Então, a y0 é a distância dessa crista até o valor, até o eixo x aqui, né? Ou seja, a distância de y igual a 0 até o y máximo e a distância de y igual a 0 até o y mínimo. Então, isso é a amplitude da onda. Isso a gente chama de amplitude dessa onda. Nós temos também aqui o argumento da função seno, kx menos ωt,
Nós chamamos isso de fase da onda. Então, essa aqui é a fase da onda, ela faz com que o seno dessa onda varie de +1 a -1. Então, quando o valor do seno for +1, significa que nós estamos analisando ou esse ponto, ou esse ponto, ou esse ponto, ou esse ponto, porque são os pontos onde y vai ser igual a y0. Se o valor do seno for -1, nós estamos analisando os vales, né? Esse ponto, esse ou esse, porque o valor de y ele é negativo e vale em módulo y0, ou seja, vale em módulo a amplitude da onda. Temos o número de onda K. O número de onda K é definido da seguinte forma. Se nós considerarmos um tempo constante igual a zero, então essa expressão aqui ela se torna apenas y0 seno de kx, e nós vamos ter uma repetição da onda sempre que x for igual a um comprimento de onda lambda. Então a onda se repete para um tempo constante quando x for igual a lambda, ou kx for igual a k lambda. E um ciclo completo é igual a 2π. O comprimento de onda lambda vai ser a distância entre duas cristas da onda, ou seja, a distância entre dois máximos consecutivos. Ele pode ser também essa distância entre esse zero e esse segundo zero consecutivo da onda. E ele também pode ser a distância entre dois vales dessa onda. Então, tudo isso é o comprimento de onda. Portanto, daqui, k lambda igual a 2π, nós podemos tirar que k, o número de onda, é igual a 2π sobre lambda, 2π sobre o comprimento da onda. E a unidade de k é metro a -1, uma vez que a unidade de lambda é metro. Temos também a frequência angular, ômega. A frequência angular, se nós fizermos um x agora constante, igual a zero, um ciclo ele vai se repetir toda vez que ômega-t for igual a ômega vezes o período da onda. Então, esse ciclo ele se repete a cada valor do argumento aqui, proporcional a 2π. Então, o período da onda é o tempo que leva entre uma crista e outra crista. Ou o tempo que leva entre esse zero e esse segundo zero consecutivo. Ou ainda o tempo entre dois vales. Então, isso é o período dessa onda. E daqui dessa relação, ômega vezes o período, isso é igual a 2π, portanto, ômega é igual a 2π sobre o período. Além disso, nós também temos outra grandeza importante, que é a frequência da onda, e a frequência é o número de oscilações por unidade de tempo, ou seja, a frequência é o inverso do período. E como o período é 2π sobre ômega, a frequência será ômega sobre 2π. A unidade de frequência no sistema internacional é segundos a -1 ou também o hertz. Vamos considerar agora que nossa função de onda ela seja um pouco mais genérica e para isso eu acrescentei uma constante aqui na fase, chamada de constante de fase. E essa constante de fase vai me dizer qual a posição inicial aqui dessa onda. Então, se a constante de fase for zero, isso significa que o valor da onda, o valor de y para x igual a zero vai ser zero. Se a constante de fase for maior do que zero, essa onda ela se desloca para a esquerda. Se a constante de fase for menor do que zero, a onda se desloca para a direita. Agora vamos considerar uma onda que se movimenta com velocidade v. Note que a distância entre dois máximos aqui da onda, para um certo intervalo de tempo, ΔT, essa distância vai ser Δx. Essa é a distância que a onda percorreu. Então, nós temos a onda em t igual a zero, que é essa onda vermelha, e a onda em t igual a ΔT, que é essa onda azul. Se o ponto A ele conserva a sua coordenada y quando se move, que é o caso aqui, o valor da coordenada y do ponto A é a mesma tanto no instante t igual a zero quanto no instante t igual a ΔT, nós podemos dizer que o argumento da função seno, que é a fase, é constante. Se a fase é constante, vamos derivá-la aqui. Aqui a gente vai ter derivada de kx menos ômega-t, estou derivando em função do tempo. Isso vai ser a derivada de uma constante.
Porém, a derivada de uma constante é igual a zero. Então, aqui, a derivada de kx vai ser k dx dt, menos a derivada de ômega t, que é apenas menos ômega. Ou seja, daqui eu posso concluir que k dx dt menos ômega é igual a zero, de onde eu tiro essa relação aqui. dx dt, que é a velocidade da onda, ou a velocidade da fase, v, é igual a ômega sobre k. Então, a velocidade da fase, v, é igual a frequência angular dividido pelo número de onda, k. Isso a gente chama de velocidade de fase dessa onda. Então, ômega é 2π vezes f, 2π vezes a frequência. K, por sua vez, é 2π sobre lambda. Portanto, se eu divido ômega por k, eu obtenho que v será igual a lambda vezes f. Então, a velocidade de fase também pode ser escrita como sendo o comprimento de onda vezes a frequência. Se a gente tem uma onda agora que se movimenta, em vez de se movimentar no sentido positivo do eixo x, se movimenta no sentido negativo do eixo x, note que aqui já mudou, não é mais um sinal negativo, e sim um sinal positivo. E se eu fizer o mesmo passo a passo que eu fiz anteriormente, eu vou obter que a velocidade de fase é menos ômega sobre k. Então a gente pode concluir que as ondas harmônicas elas são funções de onda e são funções de onda do tipo y de xt igual a f de x mais ou menos vt. Ou seja, elas são funções que dependem de x mais vt ou x menos vt. Então, nós podemos escrever uma função de onda harmônica nesse estilo aqui, y de xt igual a y0 seno de kx mais ou menos ômega t, ou ainda y igual a y0, que é a amplitude, seno de k, que multiplica x mais ou menos ômega sobre kt. Só que ômega sobre k é v. Então, outra forma da gente escrever a função de onda harmônica é essa aqui. Y igual a y0 seno de kx mais ou menos vt. E aí, por que os morcegos eles não se chocam quando eles voam juntos, cada um emitindo uma onda diferente dentro de uma caverna? Vamos lá. Eles não se chocam porque eles conseguem diferenciar o timbre de cada onda que chega até eles. Então, cada morcego vai conseguir diferenciar o seu próprio som, porque cada som será único. Então, da mesma forma que a gente consegue diferenciar instrumentos musicais que são diferentes através dos seus sons. Então, por exemplo, mesmo que a gente tenha um diapasão, uma flauta, um violão ou a voz humana, mesmo que as notas que esses instrumentos estejam tocando, ou mesmo que a voz humana esteja cantando uma música na mesma tonalidade, nós conseguimos diferenciar, nós conseguimos saber o que é a onda que está sendo gerada pelo diapasão, nós conseguimos diferenciá-la da onda que é gerada pela flauta, da onda que é gerada pelo violão, da onda que é gerada pela voz humana. Isso acontece porque cada um desses instrumentos, ou a voz humana, tem um timbre diferente. O que é o timbre? O timbre ele acontece porque quando um instrumento emite um som, na verdade ele emite sons de diferentes frequências, ou seja, ele emite diferentes ondas harmônicas. Porém, a onda que chega aos nossos ouvidos é a soma de todas essas ondas que são emitidas pelo instrumento. Então, digamos que a gente tem um instrumento que emite uma onda harmônica y0 cosseno de ômega 1t, mas também emite outra onda, que é y0 cosseno de ômega 2t, e ainda emite uma terceira onda, y0 cosseno de ômega 3t. Então, o que acontece é que a soma dessas ondas é o que chega até os nossos ouvidos, é o que a gente consegue detectar. E a soma dessas ondas resulta no timbre do instrumento. E como cada instrumento vai emitir ondas harmônicas diferentes, ou quantidade de ondas harmônicas diferentes, ou como cada morcego emite quantidades de ondas diferentes, cada onda produzida ou pelo instrumento musical ou por um morcego em particular terá um timbre diferente. E aí os morcegos conseguem diferenciar esses timbres.
assim como nós conseguimos diferenciar o timbre de instrumentos musicais diferentes. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.